Nossa gratidão a todos vocês que estiveram conosco na realização do terceiro Congelde. Passamos agora ao nosso último bloco de perguntas e respostas. Com toda certeza, nos encontraremos em breve. E como não poderíamos deixar de vicejar, lembremos a canção Amor de Índio, de Beto Guedes. Todo dia é de viver, para ser o que for e ser tudo. Que possamos aproveitar esse último momento como um momento tão importante quanto os demais, e para isso convidamos Giovana Gadia, Adeilson Salles, Vitor Hugo, e para mediação, conosco, Rodolfo Gadia. Bem-vindos novamente ao palco. Então, começando a última parte, é sempre uma honra. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado à comissão organizadora pelo convite de mediar esse nosso último debate. Temos 30, no máximo 40 minutos para finalizar, né, essa conversa. Mas eu fiquei pensando aqui, né, a gente vai cumprir, né, as vontades superiores, mas a minha vontade mesmo era ficar aqui até no máximo 19 horas. Sabe por quê? Porque eu vi o Adeilson falando que às 19 horas fazer um exercício de que às 19 a gente desencarna. Aí depois a Giovana veio, falou e pôs uma oração belíssima, mas pedindo, Senhor, fazer com que eu me livre de mim mesmo, livrai de mim. E aí depois o Vitor Hugo veio e falou assim, Jesus está convocando a gente para buscar, pescar ou caçar tesouros no céu. Aí eu pensei, não, até às 19 é bom a gente ficar aqui só para ter essa garantia, né, que ninguém vai sair. Brincadeira à parte, essa era a minha vontade, mas dando a sequência, eu vou começar com a primeira pergunta ao amigo Adeilson. Adeilson, depois dos traumas já instalados em um jovem de 24 anos, como corrigir um pouco esses erros que sinto que foram cometidos pela forma como eduquei? Sinto muito por aprender um pouco somente agora, depois deles já adultos. Boa tarde de novo. Bem, trabalhar traumas é algo que demanda tempo, demanda realmente uma abordagem assertiva. Ninguém pode tratar do trauma de quem quer que seja, né? Primeiro porque nem o psicanalista, nem o psicólogo curam ninguém. Mas todas as vezes que a gente vai fazer uma abordagem de alguém que nos busca, ou num caso como esse, uma pessoa de 24 anos, é necessário conhecer o entorno e o contexto de vida da pessoa, para que efetivamente eu possa compreender o que está acontecendo. Porque até mesmo uma pessoa que me fez a pergunta pode ter um olhar comprometido, não ser o olhar real. Nós vemos as situações que nos cercam de acordo com as nossas próprias dores e com as nossas lentes. Então, ninguém, absolutamente ninguém no planeta pode ser assertivo conhecendo superficialmente a situação das pessoas. Então, é necessário conversar. Eu, quando vou atender um adolescente ou mesmo um adulto, no caso um adolescente, eu procuro conversar primeiramente com os pais, porque é necessário saber do contexto. Se eu converso diretamente só com o adolescente, ele vai me dar um recorte daquilo que ele sente e daquilo que ele interpreta. Então, muitos pais pedem, conversa com meu filho. Eu converso, mas antes eu tenho que conversar com os pais, porque em grande parte das situações o problema são os pais. Não é? Que esperam muitas coisas de uma pessoa que eles cobram e exigem aquilo que o outro não pode dar. Então, eu não posso dizer também que os traumas estão instalados definitivamente como um programa de computador. Tudo precisa ser trabalhado com muita calma, mas uma coisa é certa, não há prazo determinado
Por isso que a terapia, normalmente elas demoram, né? Nós deveríamos fazer terapia sempre, não é para que a gente não tenha traumas, a viver já é um trauma de certa forma. A gente tem que aprender a dar a medida certa para as coisas que nos chegam. Mas é evidente que o contexto familiar, ele é decisivo. É decisivo. Nós temos construções em nós que são arquétipos sociais que nós abraçamos. Arquétipos de que os pais sabem tudo, de que os pais são aqueles que efetivamente conhecem todos os caminhos. Os pais também são aprendizes. É claro que a família precisa de um timoneiro no barco, e os pais são os timoneiros. É claro que os pais precisam compreender, principalmente se são espíritas, que eles são o Emmanuel na vida dos filhos. O nosso amigo Vitor falou tanto de Emmanuel, né? Dentro de casa, você é o Emmanuel do seu filho. Isso é algo muito grave, muito sério, porque eles miram em nós, tudo eles olham para nós, somos as grandes referências. Mas é evidente que no caso de tratamento emocional, não dá para discernir. Eu entendo, por ser espírita, que em toda a questão emocional tem questões espirituais também. Em todas as questões espirituais também tem fatores emocionais. Não existe um terreno, uma delimitação para que essas frentes não se encontrem. Então é preciso de tempo, paciência, e mesmo você me dizendo que os traumas estão instalados, eu não posso afirmar e acreditar que estejam. Era necessário comentar. Seria um risco muito grande eu dizer assim, os traumas estão instaurados e não há muito o que se fazer. Não, sempre há o que se fazer. Até para mudar o teu olhar quanto a entender que os traumas estão instalados definitivamente. Até o olhar de quem está dentro da situação pode estar comprometido. Por isso que é importante abarcar todo o contexto que a pessoa vive, para aí sim nós podemos ajudar efetivamente a todos. Sempre o problema passa pelo grupo familiar. Muito bom. Família, o pronto-socorro, né? Pronto-socorro. Dos traumatismos do corpo ao longo da jornada. Uma pergunta para o Vitor. Vitor, Pedro é um apóstolo que gosto muito. A sua transformação é um atestado do poder do amor. Será que é preciso negar Jesus para depois aceitá-lo? Vai. Compreendendo, não sei quem que é, mas enfim, eu também gosto mais do Pedrinho. Mas há o detalhe, vir após mim. É um movimento psicológico, íntimo, pessoal, desafiador. E que talvez a maior parte de nós temos condições de nos darmos conta da necessidade dele quando a gente comete algumas quedas e volta para revisitar as ações. Porque é um processo de esvaziamento. Não tem um negócio em que você abre assim e vai e sai. Eu amo barulhos, desculpa. Que a gente exprime e pronto. É um processo de, ao mesmo tempo, é uma desconstrução que auxilia na reconstrução. E aí, nesse caso, depende de aprendizado. E Jesus deixou os apóstolos, os discípulos, muita vontade. Então, eles tiveram muita liberdade para agir. Sempre foram orientados, mas a gente pode perceber a complexidade do psiquismo, como o Adeilson estava levantando isso em relação a outras questões, mas a gente também pode fazer menção a isso. É possível falarmos desse esvaziamento também como um processo complexo pela complexidade da estrutura espiritual, das nossas histórias na construção de nós mesmos. Porque imaginemos, a gente está lidando com uma personalidade diante de uma individualidade toda formatada. Então é um processo diário de atenção em que o objetivo do mestre é já lidar com os equívocos. O evangelho é preparado já para regenerar. Porque se fosse para espírito puro, só o ama já bastava. Agora tem um monte de trenzinho aí para a gente observar, que é justamente para reconstruir esse elo, que às vezes se mostra perdido. Para Giovana,
Giovana, às vezes temos vontade de iniciar projetos, mas temos dificuldade de mantê-los. Seria isso uma dificuldade de manter a vontade firme e bem direcionada? Pode falar um pouco sobre isso? Boa tarde de novo, gente. Uma alegria estar aqui com essa turma. Todo mundo é ser humano, né? Todo mundo é ser humano e faz parte da nossa condição humana, acerto, erro, tentativa, erro. E a vontade também tem que ser trabalhada. Dentro da ideia de fazer alguma coisa, dentro da ideia de desenvolver um projeto, existe uma necessidade que eu acredito que seja uma premissa muito grande, que é a intenção de continuidade. E isso é disciplina. E a disciplina, ela é uma premissa para que a gente consiga levar a vontade onde ela precisa chegar. Então, muitas vezes, a gente realmente tem boas ideias, bons projetos, vontade, desejo, né? Desejo de fazer as coisas. Mas a intenção de continuidade, ela demanda essa consciência da responsabilidade. Então, passado o primeiro momento, que é um momento de entusiasmo, que é um momento de alegria por estar levando a efeito uma nova ideia, colocando em prática um desejo do seu coração, começam as humanidades, né? E tudo é envolvido pelas humanidades. Qualquer convivência em qualquer elemento é envolvido pelas humanidades. Então, há divergências, há dificuldades, há desafios, e aí sim, até onde a sua vontade é capaz de levar aquilo que era a sua intenção inicial. Eu acredito que seja mesmo um amadurecimento daquilo que é a responsabilidade inicial que se assume em qualquer empreitada. Qualquer um de nós tem essa possibilidade de pensar coisas boas e implementar coisas boas, desde que entenda que nesse processo a gente vai ter desafios e que os desafios fazem parte também do amadurecimento da causa em si. Constância disciplinada, né? E perseverança consciente. Eu acho que é isso que faz o alpinista chegar lá em cima na montanha. Ele vai no ritmo, né? E ele não explode. Eu acho que essa é a grande diferença de vontade e desejo. E a gente às vezes inverte isso. E aí queima um pouco a largada, mas está tudo certo. A gente chega lá. Adeilson, carrego ferida ainda da infância. Não por causa de meus pais, mas por tios que faziam comparação entre mim e minha irmã. E até hoje carrego dificuldade de relacionamento. Sei que preciso trabalhar e tenho tentado mesmo com a ajuda de psicólogo. Mas se morrer hoje, às 19 horas... 19 não está aqui não. Essa foi boa, né? Foi boa. Mas se morrer hoje, levo essa dificuldade comigo. Poderia falar um pouco sobre como lidar com esses conflitos íntimos e tentar resolver antes das 19? Para desencarnar em paz, né? Veja, eu sempre brinco nas palestras, hoje eu vou fazer uso aqui, vou confessar publicamente. Esse meu óculos aqui é um óculos mágico e poderoso. Ele tem um botão invisível aqui, que se eu apertar esse botão, eu vou ver coisas que eu não gostaria de ver. Posso usar? Posso apertar o botão? Não senti firmeza. Posso ou não posso? Tá certo. Vou fechar meus olhos e vou apertar aqui o botão e vou começar a olhar aqui à minha esquerda e depois vou olhar para todo mundo. Lá em cima também estou vendo, viu? Meu Deus, quanta criança ferida eu estou vendo aqui. Todos aqui, de certa forma, em alguma medida, carregam alguns ferimentos da infância. Nós, hoje, somos constituídos por esses vestígios da infância e da adolescência.
Nós falamos acerca da educação desenvolvida pelas pessoas, e essa educação, na maioria da sociedade, ela é fundamentada em conceitos equivocados, em bases equivocadas. Eu disse que nós não respeitamos as crianças, e de fato nós não respeitamos. Eu disse que nós não respeitamos os adolescentes, e realmente nós não respeitamos. Então a criança não pode chorar, o adolescente não pode dizer que está triste porque é frescura. Não existe uma compreensão de que o coração do outro é terra que ninguém pisa, portanto a gente não sabe o que se passa na intimidade das pessoas. É claro que nós precisamos ter um olhar, e a reencarnação, ela nos ajuda muito a compreender essas realidades. E quando a gente experimenta algumas feridas na infância, e o mais comum é rejeição, e a rejeição dói demais, realmente, faz com que a gente perca a autoestima e mexe com a base do edifício psicológico de qualquer ser humano. Mas, quando eu digo que a gente tem que exercitar a compaixão, e a reencarnação é, sem dúvida alguma, uma lente que pode nos ajudar na luta, na busca da cura para essas feridas, é porque a reencarnação faz com que a gente possa olhar para os nossos pais e entender, olhar para além daquela personalidade instituída como pai ou mãe, ou seja lá quem foi o educador responsável pela nossa vida na infância e na adolescência, para além daquele personagem, porque ele também tem uma história, e a história dele pode não ter sido das mais fáceis. Então é evidente que ele tinha uma responsabilidade, etc, etc, mas tem pessoas que não têm como dar o que elas não têm. Por exemplo, falando particularmente da minha vida, o meu pai, nós nos abraçamos 3 vezes. Na verdade, ele não me abraçou. Fui eu quem o abracei. Mas se eu soubesse do que eu sei hoje, eu teria abraçado meu pai muitas vezes. E durante muito tempo eu fiquei imaginando que eu não sabia também ser afetivo como eu gostaria de ser, porque meu pai não foi afetivo comigo. Nós somos aqueles que terceirizamos as nossas dores. Nós somos aqueles que usamos muletas, bengalas psicológicas para justificar muitas vezes a nossa falta de coragem ou aquele comportamento em que nós nos vitimizamos para chamar a atenção dos outros, para que os outros tenham afeto com a gente. Então tem muita gente que se contenta com migalhas afetivas, passa o tempo todo dizendo sim para o mundo e não para si mesmo, para caber, para ser aceito, porque não tem coragem de certa forma, largar a capa da vitimização ou de um comportamento que lhe garanta um pouco de afeto. Então, é claro que, olhando para o meu pai, fui perceber para além daquele personagem que ele era. Bom, ele ficou órfão aos 2 anos de idade de mãe, não foi criado pelo pai, não teve um círculo familiar que lhe desse afeto e que ele se desenvolvesse de maneira saudável nesse campo. Então, ele não tinha o que me dar. Ele me deu aquilo que ele pôde. E aí a gente vai começar a perceber que quando a gente fala de feridas emocionais, essas situações, elas também vêm para a nossa vida e nós experimentamos dores como essas para que a gente possa alcançar a nossa emancipação espiritual, psicológica, porque a gente precisa se liberar disso. Então, na colocação do nosso companheiro, eu fiz a leitura daquilo que ele está... Isso também é um risco para mim, Não posso levar ao pé da letra. Mas da maneira como a pergunta está sendo feita, dá a entender que você já passou por um período da sua vida, está pedindo socorro, tudo bem, é compreensível que você peça ajuda, mas eu preciso te dizer que existe uma parte sua que você pode fazer. Existe uma possibilidade de você fazer uma mudança nessa situação, Vamos usar aquela frase do Chico: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode, a partir de agora, escrever um novo fim. Então, essas feridas que você tem da infância, claro que eu me solidarizo com você, respeito, entendo que você tenha e você deve ter mesmo. Mas a gente pode começar a ressignificar, porque é por essas brechas, essas feridas, que a luz pode entrar na tua vida, no teu coração, e você passar a ter um olhar de compaixão para a família, se ela não foi bem estruturada, para o pai, para a mãe, seja quem for, ou os tios, me parece, os tios que causaram esse tipo de situação. Entenda que esse momento e essa tua consciência já dessa realidade já é um passo em que você pode empreender um novo começo e a partir daí ressignificar essas dores para o teu próprio crescimento.
Bendita a reencarnação. Que aí, de repente, todo mundo vai ter um óculos desse, né, Deus? É verdade. Esse não vendo, nem empresto. Mas tem que ter responsabilidade para usar. Porque, às vezes, com esses poderes, a gente, às vezes, cai em situações mais complicadas, né? A responsabilidade, porque aqui na pergunta fala do que causou foi a comparação. Eu fico pensando na roda de sofrimento de filosofias orientais, apego, desejo, desejo, apego, apego, desejo. E aí cria feridas. Falar de ferida é tão bom, né? Porque aí você joga uma pimenta nessa ferida para arder mais. E o que é a pimenta nessa ferida? A comparação. Se a gente compara, a gente sofre. Como a gente falou na nossa abordagem, tem pai que acha que está educando comparando. O filho de fulano é melhor que você, ou o teu irmão, ou a tua irmã. E tem pai que, quando se refere, o educador ao filho, já se refere adjetivando, né? Isso é uma agressão emocional. E as pessoas se ressentem disso. Então, mas é evidente que é importante que você tenha um olhar para si mesmo e para as potências que você tem na sua alma, conforme o tema desse encontro, para ressignificar tudo isso e entender que você é único, é um filho muito amado e muito querido por Deus. Vamos caminhando, a gente tem exatamente, Vitor Hugo, menino, 8 minutos para rodar e depois cada um vai dar uma consideração final. Então a gente acelera aqui o passo. A pergunta para você: como saber se estamos indo após o Mestre ou pretendendo caminhar sem ele? Essas perguntas é boa, né? Melhor ainda é 1750. Cadê a equipe espiritual do evento? Poder de síntese. No poder de síntese. Você não quer responder, não, Giovana? Não. Eu acho tão bom esses momentos assim, que você joga pro colega do lado, o irmãozinho não está aqui. Mas essa é uma das questões muito expressivas. E às vezes a gente pode se equivocar achando que está no caminho. Então acontece isso também. E às vezes, como por exemplo, o irmão Jacó, no livro Voltei, ele depois da desencarnação torna a considerar os próprios passos e avaliar. Eu, longe de querer dar régua ou medida, né? Porque a gente percebe a complexidade do processo quando a gente entende que companheiros que trabalharam muito, aos nossos olhos, ainda se reconheceram com algumas questões no coração. Mas talvez, uma pergunta, porque são essas perguntas íntimas que vão abrindo essas caixinhas de possibilidade. Trocar as nossas certezas por proposições pessoais. Quanto mais a gente se dispõe e se abre para aprender e para escutar, eu acho que é uma das coisas que nos ajudam a sintonizar um pouquinho, do caminho dos propósitos que a gente abraça. Porque, de certa forma, e é uma das coisas muito lindas que a vida faz, sempre se antecipa. A providência divina sempre se antecipa. Então, para nos avisar de equívocos, de determinadas posturas, sempre, antes dos deslizes, das quedas, tem umas sinalizações. E quando a gente vai aprendendo a observar isso, a gente vai evitando. Porque sem perceber, a gente pode viver uma encarnação descuidada, mas nunca desassistido. Quando nós mantemos-nos equivocados, é muitas vezes por desatenção. E a verdade não se deteriora nunca, né? Isso é bom. Giovana, minha amada esposa, essa pergunta eu conheço quem fez ela. Qual é a sua vontade no trabalho da ONG que você participa para a conscientização de almas e construção de um mundo mais fraterno? Em 2 minutos e 45 segundos. Pressão. Contando. A gente faz parte de um trabalho chamado Fraternidade Sem Fronteiras
E eu acho que a vontade de todo mundo que está num trabalho desse é a vontade de ser ponte. É a vontade de você conseguir levar a mensagem de quem hoje está numa situação de invisibilidade, de necessidade, de precisar, para quem hoje está na situação de poder fazer alguma coisa a respeito. A mensagem do Emmanuel no Renasce Agora fala muito sobre isso, né? Fala muito sobre essa condição que a gente tem agora de poder auxiliar agora é melhor do que ter que ser auxiliado depois. A gente só muda de lugar, a gente só inverte os papéis. Então, hoje eu acho que a gente precisa muito pensar nesse trabalho como um trabalho de ser ponte. Onde é que eu posso ajudar? E como eu posso facilitar a vida de quem hoje tem a vida muito difícil por conta de um mundo que ainda não é igual, né? Então fica sempre um convite para todo mundo poder fazer do seu lugar e de onde faz sentido um pouco para tornar também isso menos desigual dentro do universo onde faz parte, seja na Fraternidade Sem Fronteiras, seja em qualquer outro lugar onde você participe. É isso. Elevar a 10 a 22ª potência, né, dos sextilhões de estrelinhas dela, estrelinhas fraternas no universo. 10 a 22ª potência no ritmo do amor e o torque da esperança. Esse é o motor da Odisseia Divina. Eu queria agradecer, mas pedir as considerações finais para cada um. Então, eu já faço a minha. Muito obrigado a todos, a participação. É sempre um momento muito especial estar aqui, recebendo boas energias e acordar na segunda-feira, porque 19 vai passar, vai estar tudo certo, não vai acontecer nada. Só que a gente pode sentir isso como um simbolismo, uma nova vida simbólica a partir da semana que vem, o que eu vou fazer com as minhas potências. Eu queria pedir o Adeilson, depois o Vitor Hugo, depois a Giovana para fazer as considerações finais. Mas se depois das 19 horas você passar a mão na maçaneta e não segurar, é porque aconteceu alguma coisa na sua vida. Não é isso? Bem, eu quero agradecer ao convite generoso, né, a oportunidade de ser útil, estar aqui, conhecer pessoas novas, fazer amizades novas, é muito importante. Eu venho fazendo uma palestra usando a lição 112 do livro Caminho, Verdade e Vida, como Lázaro. E eu começo a palestra dizendo que eu tenho conversado com muitas pessoas mortas. Pessoas mortas de esperança, de expectativa, pessoas que permanecem mortas porque o divórcio aconteceu, porque o diagnóstico chegou, por qualquer motivo as pessoas ficam mortas, desesperançadas. Então, o Congel desse encontro, esse evento, é um convite para que, assim como Lázaro teve a ressurreição, entre aspas, do corpo, porque ele não morreu, mas ele teve uma ressurreição psicológica, psíquica, e pôde contemplar a vida por uma nova perspectiva. E que nós possamos, então, a partir desse evento, experimentar a nossa ressurreição emocional, a ressurreição das nossas esperanças, construindo um novo caminho e tendo a certeza de que nós podemos, sim, efetivamente, retomar a vida e experimentar essa ressurreição tão importante dos nossos sonhos. Muito obrigado pela atenção de todos, muita paz, à direção, a todos e todas que estiveram conosco, aqueles que dividiram o trabalho e nos deram essa oportunidade de ser útil. Muito grato. Obrigado, querido. É um momento mesmo de agradecer a todos vocês que estiveram aqui esse final de semana todo. É muito gostoso a gente ver pessoas vibrando amor, vibrando coisas boas e buscando coisas boas, né? É uma lição de esperança sempre. Mais uma vez, deixar o agradecimento para a turma do GELD, na pessoa do Gustavo e de todos os outros amigos do GELD que fazem um evento como esse ser verdade e nos reunir. É maravilhoso a gente poder estar reunido de novo, é maravilhoso a gente poder se ver, se abraçar e partilhar dessa energia, que a gente possa ter muitas outras oportunidades assim, que a gente possa ter outros caminhos partilhados juntos. Obrigada de coração pelo tempo de vocês e pela partilha aqui. Eu também gostaria profundamente de agradecer pela oportunidade de estar aqui. E eu só gostaria de levantar
rapidamente a importância do congel de jovem, que aqui dá para ver, né? Os jovens estão aqui presentes, a gente preparou uma apresentação aqui, mas o Adeilson falou sobre Lázaro. Lázaro foi enterrado pelos amigos, que de algum modo não souberam compreender as suas necessidades do coração. O Mestre chama-o de novo à vida. E de tal modo, muitas vezes, a gente enterra a juventude. E a juventude espírita, ela está precisando ter vida de novo. E o Mestre, com certeza, vai contar muito com os nossos corações para que a gente possa aprender a acolher, para retirar a pedra e permitir que essa ponte, esse elo possa acontecer. Então, essa demonstração aqui na apresentação é o nosso desejo de que a vida se expresse. Há muitos jovens trabalhando. O amor pulsa por toda parte.